Fala galera, segue aí mais um vídeo sobre o período medieval. Sim, ainda estamos na Idade das Trevas e ainda estamos tratando sobre as cruzadas, porém, pelo ponto de vista dos árabes. Por que que isso é interessante? Todos os fatos históricos, eles podem ser interpretados, entendidos, escritos, relatados por vários pontos de vista. O primeiro ponto de vista que a gente viu foi o ponto da formação do movimento das cruzadas, encabeçado pela Igreja Católica Apostólica Romana, cuja a justificativa era a retomada de Jerusalém e tinha como base o conceito de guerra justa de Santo Agostinho. Então, a gente viu esse ponto de vista no primeiro vídeo sobre as cruzadas. Esse segundo vídeo vai tratar das cruzadas. Obviamente que muitos acontecimentos não são necessários reafirmar, até porque já foram ditos na primeira videoaula. Aqui, o que é interessante é a gente reconstruir um outro olhar, permitir-se ver a cruzada sob outro ponto de vista. Porque, historicamente, nós conhecemos muito sobre o ponto de vista europeu, não só sobre a cruzada, mas com o mundo como um todo, por conta do eurocentrismo. Então, essa videoaula ela tem o objetivo de trazer relatos da época com base na experiência dos árabes diante desse movimento religioso militar dos europeus. O que é importante vocês levarem em consideração, e isso eu já tinha falado na videoaula sobre o Império Árabe, os árabes foram guardiões de vários escritos do mundo antigo. Isso é importante porque, através desses escritos, eles desenvolveram várias pesquisas em vários setores do conhecimento. Isso é importante porque é através desses intelectuais árabes que a gente vai ter relatos de época sobre a presença dos cruzados no Oriente Médio. E isso é interessante porque desconstrói a imagem que os europeus venderam da cruzada, como um grande movimento de libertação de Jerusalém do jugo dos intolerantes árabes. E assim você percebe, a partir do momento que você tem as duas narrativas postas, que nem tudo foi conforme a narrativa oficial europeia dizia. Pelo contrário, a gente vai ter vários relatos surdos, brutais da parte dos árabes quando se trata dos cruzados. Então, esse é o objetivo: desconstruir uma narrativa eurocêntrica sobre as cruzadas. Bacana? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês se lembrem é que na videoaula sobre a formação das cruzadas, eu trouxe um trecho do discurso do Papa Urbano II, onde ele afirma que os árabes é uma raça ruim, são malditos, né? Ele afirma isso no discurso dele para legitimar a ação de marchar rumo a Jerusalém, armados até os dentes, para tomar a terra dos árabes. E aí você se depara com esse relato de um intelectual da época, muçulmano, Osama Mundik. Quero dizer que a minha pronúncia em árabe é totalmente adaptada. Então, eu peço até desculpa se eu estiver pronunciando errado. No relato desse cronista, ele vai dar uma perspectiva de como os árabes enxergam os cruzados. O termo farrage significa cruzados. Na verdade, significa francos, germânicos, porque os europeus de origem franca, germânica, compuseram a maioria das tropas cruzadas rumo a Jerusalém. Só que, com o passar do tempo, o termo foi associado aos cruzados como um todo, independente da origem deles. O cronista, ele vai associar os cruzados a animais e a bestas, por conta da sua força e da sua agressividade. Qual é a base usada para se escrever a respeito dos cruzados dessa forma? Como animais, como bestas, fortes e agressivas. Diferente da Igreja Apostólica Romana, que tem como base a fé para legitimar os atos do homem nesse mundo, para justificar forças da natureza e etc e tal, os árabes usam a razão. Por conta da formação intelectual do povo, mesmo sendo crentes em Alá,
muitos deles vivenciaram os movimentos cruzados. Então, a base das crônicas árabes sobre as cruzadas é a realidade, observação do meio, observação da sociedade, que é um dos pré-requisitos para se formar uma narrativa mais realista ou calcada na realidade. Vai fazer uma narrativa como se fosse um diário da atuação dos cruzados no Oriente Médio. Eles vão montar uma imagem diferente do que a Igreja Católica monta dos cruzados, como os guerreiros, leais a Deus, fiéis à Igreja, e eles estão falando do outro lado, não é bem assim. Eles são animais, são bestas, vorazes, insanos. Então, perceba esse jogo de adjetivos. Até que ponto há um quê de realidade e há um quê de idealização. E aí cabe cada um analisar e entender o que é verdade e o que é mito. Muito bem. A invasão dos cruzados, que nada mais são do que cavaleiros de Cristo, num ponto de vista dos árabes, não tinha razão de acontecer. Porque desde o século VII, Jerusalém estava sob domínio ou de califados ou de sultanatos, todos eles muçulmanos. Então, qual seria a justificativa? Lembre-se que no primeiro vídeo eu falei que, do ponto de vista dos europeus, o pontapé inicial que vai justificar as cruzadas é o fato dos turcos, que é um povo que vem da região do Uzbequistão, vai invadir o território da Palestina, ocupar a região de Jerusalém e vai proibir a peregrinação dos fiéis aos lugares sagrados. E é essa situação específica que vai levar o Papa Urbano II a fazer o discurso em Clermont para fomentar a primeira cruzada. Só que do outro lado, os árabes estão falando, velho, nunca existiu isso. Os turcos, eles eram mais agressivos, porém eles respeitavam a peregrinação religiosa. Não só dos cristãos, mas dos judeus e dos cristãos ortodoxos também. Então existia tolerância religiosa. O que os europeus dizem como motivação para a cruzada não condiz com a realidade. Isso de acordo com os intelectuais árabes. Aí eu te pergunto, então o que levou os cruzados, pelo amor de Deus, a ir para o Oriente Médio? Tem uma tese, e essa tese é a que mais é difundida entre os cronistas árabes e até estudiosos do tema, é que a justificativa das cruzadas se deve a um apelo do imperador bizantino Alexios. Por quê? Raciocina aqui comigo. O Império Árabe, ele saiu da Península Arábica, conquistou o norte da África inteira, chegou na Península Ibérica e, além de expandir para essas regiões, eles vão expandindo para regiões da Ásia e, consequentemente, regiões que estão sob domínio do Império Bizantino. Os imperadores bizantinos estão perdendo território. Olha só como as coisas se encaixam. Tudo isso eu disse nos vídeos relacionados ao Império Bizantino e Império Árabe. O Império Bizantino, ele era riquíssimo. E uma das formas de obter riqueza era por meio de tributo. Os tributos solicitados pelos imperadores eram muito altos. Tanto é que eles tinham várias revoltas internas da população que não queria pagar tantos tributos assim. Todas as regiões que o Império Bizantino ocupava tinham que pagar tributos ao imperador. E não era pouco, era muito. Do outro lado, lá na Península Arábica, a formação do Império Arábico tinha como base o discurso de Maomé, que era um discurso contrário à elite das tribos semitas, que taxavam muitos impostos, independente da classe social, né, das pessoas, tinham que pagar muitos impostos, e Maomé começa a fazer a isenção dos impostos aos mais pobres e diminuir a taxa de impostos ou tributos. De acordo com a tese defendida de Maomé, os tributos deveriam ser pagos conforme a renda do sujeito. Se ele for muito rico, ele paga X valor. Se ele for muito pobre, ele é isento. Então, esse tipo de discurso vai ser levado pelos seguidores de Maomé, que vão dar continuidade ao processo de expansão do Império
árabe. Por que eu estou falando isso? Porque o Império Árabe vai invadir regiões que estavam sob domínio do Império Bizantino, e essas regiões vão dar glória aos céus ou aos deuses deles, sei lá o que for, pela invasão árabe. Porque um dos benefícios de ser uma região sob domínio do Império Árabe, além da liberdade religiosa, é essa política realista de pagamento de tributo. Se você é rico, paga mais. Se você é pobre demais, você é isento. Porque assim eles poderiam viver sob a bandeira de um império mais justo, de acordo com o pensamento deles, e é o que boa parte desses cronistas árabes defendem. E aí lembre-se de um mantra que eu falei para vocês nunca esquecerem: perder terra é perder dinheiro. Levem isso para a vida de vocês. Então, quando o Império Bizantino tem regiões que estavam sob seu domínio sendo ocupadas por árabes, eles começam a chiar. Então, é por isso que os cronistas e também historiadores do período medieval argumentam que essa é a razão mais lógica para dar início à cruzada. É por uma questão geopolítica. Os bizantinos estão perdendo território. E por serem cristãos, eles pedem ajuda à igreja. Lembre-se que as duas igrejas são cristãs. A diferença é uma diferença dogmática, de leitura do texto sagrado e até de interpretação teológica da pessoa divina de Deus. Mas vocês têm que lembrar que a igreja também é uma instituição de poder. E, sendo uma instituição de poder, ela é rica em posses de terra. Se o Império Bizantino está perdendo terra, significa que a igreja ortodoxa está perdendo terra. Então, é por isso que essa justificativa ela é mais plausível do que falar que os turcos eram intolerantes e impediram a peregrinação cristã. Beleza? Muito bem. Quando os cruzados chegaram lá, os habitantes da região da Palestina não estavam esperando. Por isso que a primeira cruzada ela foi efetivamente uma senhora vitória para os cruzados. Eles conseguiram ocupar 4 regiões, formaram 4 reinos, principalmente na região central, que era a região de Jerusalém. Só que com isso, eles trouxeram muita brutalidade. Muitos relatos de época apontam que os cruzados foram responsáveis por saque. Por quê? Foi-lhe prometido riqueza. Lembre-se lá do discurso do Papa Urbano II. Foi prometido terra e riqueza. Então ele saqueava, estava lá, saqueava. Era de infiel, vou saquear. Massacre, ele é infiel, é uma guerra justa. Então matá-lo não me leva ao inferno, pelo contrário, eu estou salvando a alma dele. Além do saque e do massacre, atos de crueldade. Uai, mas não é cristão? Conceito teológico de Santo Agostinho de guerra justa está falando para você ser cruel contra mulheres, contra crianças? Não tá. Mas há relatos de época falando que os cruzados foram cruéis, brutais contra mulheres. Vocês podem imaginar o que é estupro. Contra crianças, matar mesmo, ou comer, depois eu falo disso. Não só árabes, mas cristãs ortodoxas e judias. A visão preconceituosa, preconcebida, uma visão de ódio do outro, não era só o outro árabe, era o outro judeu, o outro cristão ortodoxo. E um dos relatos mais fortes foram atos de canibalismo. Então, além de estuprar mulheres e matar crianças, boa parte dos cruzados fazia churrasquinho de árabe, de judeu e de cristão ortodoxo. Eu trouxe aqui 2 relatos. Um de um padre que vivenciou a primeira cruzada e eu trouxe também um relato de um cronista que vai descrever um testemunho. Então, percebam, um é cristão, apostólico romano, vivenciou a barbárie do lado dos cruzados, e o outro é um árabe. Então, vamos ao primeiro relato. O padre ele vai falar, primeira coisa, que os cruzados, eles estão loucos. A justificativa dele é que eles estão loucos de quê? De fome. Lembre-se que os cruzados não conhecem território. Lembre-se que o Oriente Médio é uma região semiárida. Achar água não deve ser fácil, nem para quem vive lá, é muito menos para um doido que vem lá do interior da França, da Germânia.
para a região, a realidade da fome e da sede vai ser comum entre os cruzados. Então, o que ele está falando aqui? Ele está justificando que o ato do canibalismo foi por fome excessiva. Então, ele fala, literalmente, ele fala, cortar pedaços do bumbum de alguém, de cadáver. E cozinharam, olha só. Só que não cozinharam o suficiente. Olha só esse padre, velho. Ele ainda teve a capacidade de ficar olhando e perceber esse pedaço de carne aqui não tá bem cozido, não tá bem assado. E mesmo assim eles comeram, com bocas selvagens. Tá aí um relato do lado dos cristãos, feito por um padre. Agora, olha o relato do cronista árabe. Ele diz que ferveram adultos vivos na panela. Aqui ele já diz outra coisa absurda. Se o primeiro relato já era absurdo, o segundo é mais ainda, porque o primeiro diz que, pô, pelo menos já estava morto. A carne estava lá para não apodrecer, estou morrendo de fome, vou comer. Só que o segundo relato diz o seguinte: as pessoas estavam vivas, eles empalavam crianças no espeto. Você sabe o que é empalar? Vocês já viram como faz um churrasco? É isso mesmo. Pegar a criança, enfiar no espeto e colocar no fogo. Observem essa cena. Imagine você, nunca viu um europeu na vida. Você nunca se deparou com um cristão apostólico romano. E a primeira experiência que você tem é dele comendo a bunda de alguém, é dele fazendo espeto de criança. É por isso que no imaginário muçulmano, os cristãos são um bando de selvagens, de primitivos, de canibais. Gente, isso aí é forte, eu sei que é forte, mas essa é a realidade que os árabes enfrentaram com a invasão dos Cavaleiros de Cristo. Não pode se apagar a história. Está aí o dado, tanto do lado dos cristãos quanto do lado dos muçulmanos. Respira que tem mais, que a parte pesada já passou, beleza? O mundo árabe ele não era unificado. O que unificava eles era a fé, mas cada um tinha sua forma de governar e concorria entre si. Um documento muito importante que legitima a argumentação que Jerusalém estava aberta para todos, da tolerância do Império Árabe para povos não arábicos, é a Sharia, ou as leis de fé. É a garantia de proteção aos povos do livro. Quem são esses povos? Os judeus, os cristãos e os muçulmanos. Então, dentro dessas leis de fé, existiam algumas regras que as igrejas deveriam seguir. Primeira regra: as igrejas elas não poderiam ultrapassar em altura as mesquitas. Segundo ponto: o pagamento de um imposto específico para judeus e cristãos, sejam eles cristãos ortodoxos ou católicos apostólicos, que era a gízia. O terceiro tópico, muito importante, baseado no que o profeta pregava desde a Arábia, que é o que? Isentar os pobres da taxação de impostos. Isso é interessante porque se torna um aparato que legitima a tese que em Jerusalém, mesmo sob ocupação muçulmana, existia a tolerância religiosa e que não fazia sentido argumentar, justificar que o início da cruzada se deve à impossibilidade dos peregrinos cristãos irem nos lugares sagrados do cristianismo. Pelo contrário, tanto poderiam ir quanto poderiam viver em Jerusalém, que não teria problema, desde que seguisse essas regrinhas das leis de fé criadas pelos muçulmanos. Enquanto os muçulmanos praticavam o máximo possível a política da tolerância, da parte do cristianismo a gente vê muita intolerância religiosa. Muito assim, a sua fé é errada, você é infiel, você é o errado, você é o pecador, o maldito. E aqui eu trago para vocês outro fragmento, agora não é de época, mas é de um pesquisador atual que escreveu a seguinte obra, uma introdução ao Islã. Nesse trecho, ele vai dizer que os cristãos não respeitam o grande profeta do Islã. Só que, obviamente, isso vai trazer um ressentimento da parte dos muçulmanos, porque os muçulmanos enxergam Jesus como um dos grandes profetas enviados por Alá. Ele só fica abaixo de quem? De Maomé. Mas esse respeito não é recíproco, é isso que ele está argumentando aqui. Ó. O que eles ficam chocados
com os cristãos, e aí principalmente com os cristãos apostólicos romanos, porque isso não vai ter na vertente ortodoxa da igreja, a ideia da divisão de Deus em três pessoas, a Trindade Santa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os muçulmanos não xingam Jesus. Os muçulmanos não deixam de venerar Jesus. Eles só acham meio esquisito uma fé monoteísta ter uma crença em um Deus dividido em três pessoas. O trecho eu acho importantíssimo, ele representa muito bem essa dualidade que é vivenciada constantemente nas cruzadas. Lembre-se do primeiro vídeo que eu tratei para vocês sobre a cruzada. Várias vezes os muçulmanos tinham condições de destruir todas as tropas cruzadas, prezo pela diplomacia. Eu não estou falando, e é isso que vocês têm que entender, eu não estou falando que com isso não existiu conflitos internos no mundo árabe. Pelo contrário, o mundo árabe, desde o início, sempre foi conflituoso. E eles, em um conflito bélico, prezam pela equiparação das forças bélicas. Não tem razão eles atacar quem é frágil, quem está esgotado belicamente, vão partir para um tratado de paz. Beleza? Falando em mundo árabe, lembrando a videoaula do Império Árabe, que surgiu na Península Arábica, a unidade do Império foi forjada por Maomé. Depois da morte dele, os líderes do Império se dividiram em duas frentes religiosas, os xiitas e os sunitas. E essa divisão religiosa vai dividir o mundo árabe ainda na Idade Média. Tanto é que a gente vai encontrar duas dinastias muito fortes, que são rivais, a dinastia Fatímida e a dinastia Abásida. Então, observe um mapa. Uma ficava no Egito, cuja capital da dinastia era o Cairo, e a outra ficava no Iraque, cuja a capital era Bagdá. Então, observe que uma é xiita, que é a dinastia que se situa no Egito. Já a dinastia Abásida tinha como base a filosofia dos sunitas. Eu não estou falando que só tem essas dinastias, porém, são as duas dinastias fortes que estavam concorrendo à liderança do Império Árabe. Isso vai fazer com que o mundo árabe, mesmo durante as cruzadas, esteja em conflito, porque essa rivalidade interna deles é uma realidade desde a sua formação política e religiosa. Eu trouxe aqui para vocês outro livro, e esse livro eu recomendo, eu li na minha graduação, que é de um autor libanês, que é o Amin Maalouf. Ele que escreveu o livro chamado As Cruzadas Vistas pelos Árabes, que influenciou o título da minha videoaula. Ele vai trazer um relato de época, da qual ele não tem o nome do autor, da época das cruzadas, onde um homem dentro de uma mesquita em Bagdá está questionando por que os califados e sultanatos não estão se unindo contra o derramamento de sangue. Esse relato deixa claro que o mundo árabe ele não se uniu rapidamente contra as cruzadas. Como as cruzadas se situavam principalmente na região da Palestina, evidentemente, né, afinal de contas é onde fica Jerusalém, a maior parte da população atingida pelas brutalidades dos cruzados é a região ali da Síria, a região do Egito, porque foram regiões constantemente invadidas pelos cruzados e por vezes até ocuparam a região. O que esse iraniano está solicitando? Algo que não existe dentro do mundo árabe. A união bélica. Vai se unir todos os califados, todos os sultanatos contra os cruzados, mano, acabou. Que nunca mais eles olhem para cá. Mas essa falta de unidade política e bélica vai fazer com que a primeira cruzada que enfrenta os cruzados são os califados locais, na segunda também, só na terceira que a gente vai ter uma figura importante, tentar unir forças bélicas para além das regiões de interesses dos cruzados, a fim de expulsá-los. Eu estou falando do sultão Saladino. Saladino foi responsável pelo início da organização bélica da reação árabe.
principalmente depois, diante de relatos de brutalidades contra crianças e mulheres. Em 1187, Saladino consegue retomar Jerusalém. E diferente dos cruzados, abusavam do uso da violência, Saladino, eu já falei isso na primeira videoaula, ele vai recorrer à diplomacia. Várias vezes ele vai sentar com Ricardo Coração de Leão para tentar chegar a um tratado de paz. É por essa razão que eu optei por focar no sultão Saladino, entre todos os sultões que existiram nesse momento. Para vocês entenderem, primeiro, a divisão política no Império Árabe não é fácil de se entender, mas se tem uma coisa que os uniu muito e os une até hoje é a fé em Alá e a importância de um líder que sabe ser um estrategista militar quando é necessário e um diplomata quando percebe que venceu a batalha. Essa imagem é a representação da vitória de Saladino diante das tropas inglesas. Tadinho dos ingleses, foram deixados sozinhos pelos franceses e pelos germânicos, enfrentando as tropas de Saladino. Saladino, ele era sultão do Egito, porém, ele era nativo do Iraque. Olha, peraí, que? Não entendi. Pois é, isso acontece. Na vida adulta, pela sua formação bélica e pelo fato de ter dado a liderança da família dele, ele é convidado pelo tio dele, que era chefe do exército sunita, para conquistar a sede do poder xiita. Olá, se lembra da treta da dinastia sunita, cuja sede é no Iraque, com a dinastia xiita, cuja sede é no Cairo? Pois é, o tio dele vai seguir para o Cairo e vai se proclamar sultão do Egito. Logo depois que o tio dele morre, o Saladino ocupa a posição do tio e mais, ele começa um processo de expansão territorial na região onde os cristãos estavam tocando terror. Então, logo depois que ele é nomeado sultão do Egito, ele vai e conquista a região da Síria. Depois ele conquista toda a Alta Mesopotâmia, isso aos 30 anos de idade. O que vai acontecer? Pelo fato de ser um grande líder militar e também um grande líder político, ele vai conseguir a admiração por parte de judeus, por parte de cristãos, e isso vai fazer com que essas pessoas se convertam ao Islã e passam a lutar ao lado de Saladino. Como todo líder, um dia ele morre, ele vai morrer dia 4 de março de 1193, para a alegria dos cruzados, que novamente vai penetrar a região da Palestina de novo. Antes dele morrer, ele pede que metade do seu dinheiro seja doado para o povo da cidade, para a manutenção da cidade e para os mais carentes da cidade. E isso só vai intensificar o mito em torno do homem. E isso vai ser usado posteriormente para formar uma identidade nacional do mundo árabe. Essa ideia de nacionalidade muçulmana, ela só vai se intensificar de fato séculos depois. As cruzadas terminaram efetivamente na metade do século XIII, para tirar de vez a presença europeia do Oriente Médio. Só que a presença europeia vai retomar ao Oriente Médio lá em meados do século XIX, através do que a gente chama de imperialismo europeu, que é o processo de expansão do capitalismo europeu para regiões que ainda não teve a presença do capitalismo. Não só o Oriente Médio, mas várias outras regiões no mundo vão sofrer esse processo de imperialismo. Contraposição, esse novo avanço, digamos assim, europeu na região, os muçulmanos vão desenvolver um senso nacionalista muito forte, buscar na sua história os seus heróis para forjar uma ideia de identidade árabe, lutar contra essa imposição imperialista que não era só econômica, não era só política, era também cultural. E é nesse momento da história que a palavra farrage, que denominava no período medieval cruzados, vai passar a se chamar salibium, que é literalmente cruzados, fazendo uma metáfora muito simbólica e muito forte até hoje no mundo árabe do invasor ocidental.
Por quê? Eles estão forjando essa identidade nacionalista contra esse estrangeiro invasor. E, por vezes, hoje, principalmente depois do contexto da Guerra Fria, esse termo também é acompanhado de americano, porque eles veem como o maior invasor do Oriente Médio seria os Estados Unidos. Mas isso é outra treta para outro tipo de história que não convém agora. O que convém é que vocês entenderem que as cruzadas, ela faz parte do imaginário árabe de luta contra o invasor estrangeiro, principalmente o invasor europeu, e através da unidade do Islã, os muçulmanos conseguiram expulsar a presença europeia por muitos séculos. No final das contas, a história das cruzadas, pelo ponto de vista do árabe, é uma história violenta, brutal, porém da qual os árabes saíram vitoriosos e usam dentro da sua bandeira de formação de identidade nacional e islâmica. Bacana? Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pergunta aí uma hora, quando der, eu respondo com certeza. E até o próximo conteúdo, dentro, evidentemente, do mundo medieval. Tchau, até lá!